Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Os Prefeitos, em que a gente conversa sobre tudo aquilo que pode ser interessante aí para o teu município. E hoje eu tenho a satisfação de receber Abraão Mafra, diretor-geral da Fundação Teatro Municipal, ligado à Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Abraão, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Fabiano, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast Os Prefeitos e vamos conversar bastante um pouco de gestão. Maravilha. Olha, o Abraão, ele é um jovem, mas ele não é tão jovem em termos de experiência, né? Porque ele é advogado também como eu de formação, mas desde 2001, se não me engano, você já está na área da administração pública ligada ao setor cultural. Isso. Desde 2001, eu comecei na Casa das Rosas, né? Antiga Casa das Rosas, quando era uma galeria de arte virtual, que era quando a gente era ligado à Secretaria de Cultura, no antigo DEMA, né, que era um departamento de museus, e pude ter uma experiência ali, né, com a parte cultural, com a parte de formação, com a parte de fusão, né, e de lá para cá venho na área da administração pública, seja através de uma organização social ou até mesmo diretamente ligado a uma determinada pasta, né. E eu acho que, assim, você comentou das organizações sociais, né? Assim, o segmento da saúde, ele tem uma legislação própria, né? Diferentemente de outros segmentos, como, por exemplo, educação, assistência social, tudo mais, você tem na cultura algumas especificidades e algumas complexidades, né? Então, você ter uma secretaria de cultura no município é o básico, mas além dessa, você pode depois viabilizar a prestação de serviço para o cidadão por várias estratégias, né? E aí você estava comentando algumas delas, por exemplo, o MOS é uma das possibilidades, um contrato de gestão é outra, né? É isso, inclusive a Fundação Teatro Municipal, ela tem um contrato de gestão com uma organização social, justamente porque você tem alguns mecanismos, né, na administração pública que se tornam burocráticos. Então você depende de um contrato de gestão para que você facilite a tramitação de processos, de procedimentos. Só para você ter uma noção, imagina só, para a gente, sei lá, uma fundação colocar uma ópera em cartaz. Imagina se você tivesse que fazer todo o processo licitatório. Então, quanto tempo você demoraria para colocar uma ópera em cartaz? Um concerto? Então, para isso você tem um contrato de gestão, que é um mecanismo que você desburocratiza, né? Você acaba agilizando os processos. Maravilha. E antes da gente entrar nas especificidades, eu acho que é importante a gente apresentar, para quem ainda não conhece, a Fundação Teatro Municipal. Então, me fala um pouquinho como é que é a composição da fundação. Uma curiosidade a fundação, Fabiano, porque as pessoas pensam que a Fundação Teatro Municipal é apenas o Teatro Municipal, mas não é. Nós temos a Praça das Artes, e ali naquele complexo, né, que fica bem no centro de São Paulo, precisamente ali na Avenida São João, 281, nós temos a Sala do Conservatório, que é uma sala mais antiga que o Teatro Municipal, ela é de 1896. Que é maravilhosa. Quem não conheceu, se programe para vir a São Paulo conhecer. Inclusive, eu sou suspeito por falar dessa sala, porque ela tem uma especificidade, né? Mário de Andrade deu aula nessa sala. E a cada 15 dias, nós temos o concerto do Quarteto de Cordas da Fundação Teatro Municipal, que é um dos corpos artísticos, né? E quando você vê todo esse complexo, você tem toda essa arquitetura que foi construída em volta dessa sala do conservatório, é gratificante para a gente. E você tem ali duas escolas importantes. Você tem a escola de música, que ela tem 55 anos. Você tem a escola de dança, que tem 84 anos. E juntas nós temos mais de 2.000 alunos naquele espaço, que ficam de 9 a 12 anos conosco, dependendo do curso. O curso de piano é o que tem o maior ciclo, né, que são 12 anos. E totalmente custeado pela fundação, né, pela Prefeitura de São Paulo. Falando de, acho que pegando um primeiro gancho aí, que todo prefeito, obviamente, tem a preocupação de viabilizar políticas públicas que sejam, né, que fiquem de pé ao longo do tempo. E financiamento sempre é algo muito sensível para municípios. Aqui a gente está falando da Prefeitura de São Paulo, que naturalmente é uma prefeitura gigantesca, com muita demanda, mas também com muito recurso. E eu fico pensando como que isso eventualmente... como esse tipo de arranjo poderia funcionar num município de menor porte, por exemplo. Porque a gente tem aqui, né, o financiamento vindo da Secretaria de Cultura, mas não é a única fonte de recursos de vocês, né? Não. O que acontece, né? A Fundação Teatro Municipal, através do contrato de gestão, ela tem um mecanismo que é a captação de recursos, né? Ela pode ser desde uma alocação do espaço,
que ela pode explorar isso comercialmente e esse recurso ser revertido na programação artística daquele espaço, ou através da lei de incentivo. Então, você está falando aí, no caso, Lei Rouanet, PROAC, no caso do Estado de São Paulo, né, o PROMAC, que é da Prefeitura. Então, você pode inscrever os projetos para que essa renúncia fiscal retorne para o próprio município, através ou na cultura, ou na educação. Então, acho que o prefeito ficar atento a esses projetos, esses mecanismos de captação de recursos, é interessante. Você pode também até vincular determinadas marcas a um determinado de patrocínio, né? Patrocínio master, naming rights, e reverter isso para o equipamento cultural. Hoje, no caso da Fundação Teatro Municipal, através do contrato de gestão, os mecanismos são leis de incentivo e a exploração dos espaços como uma alocação. Claro, desde que não ela atrapalhe o andamento da programação artística para a qual, né, foi criado o espaço, né? Então, você tem 6 corpos artísticos ali que eles têm que utilizar o espaço, têm que se apresentar. Então, eu não posso simplesmente deixar de realizar um concerto para deixar aquele espaço ser explorado para uma alocação do espaço. Eu acho que a gestão desse espaço e a organização dessa programação, eu acho que é algo muito próprio da área pública, do gestor público que pensa, né? Olha, a cultura do meu município, como é que eu vou programá-la? Mas eu particularmente gosto muito dessas formas de interação entre o público e o privado, porque assim, quantas vezes você não vai num município, né, de menor porte, do interior, e vê ali o centro, uma série de casarões lindos, maravilhosos, que você olha e você vê um grande potencial. Nossa, mas imagina fazer uma recepção aqui, fazer uma festa, uma empresa poder eventualmente locar esse espaço para poder utilizá-lo. Olha que coisa legal, né? E aí você fala de revitalizar o centro dessas sociedades, valorizar o patrimônio cultural, né, histórico, que muitas vezes está ali. E para mim o principal, conseguir criar um tripé, né, de sustentabilidade financeira para aquilo. Porque um patrocinador, só, que por mais que seja o fabricante, uma fábrica instalada na sua cidade, depender só de é muito ruim, né? Você fica muito refém daquele patrocinador. Quando você consegue criar um espaço que pode ser útil para toda aquela comunidade, você pode atender várias empresas, né? Inclusive empresas do município do lado que eventualmente não tenha despertado para esse potencial, e você começa a ser o centro cultural daquela região que você tá atuando, não é? Não, sem dúvida. Acho que você pode criar uma vitrine na cidade. É a mesma coisa a Fundação Teatro Municipal. Hoje as pessoas buscam o Teatro Municipal não só pela programação, mas às vezes para a realização de um evento. Então, por exemplo, se você está numa cidade que você tem um equipamento histórico, cultural, claro, a gente tem a questão, né, das leis de tombamento, vai determinado evento, você tem que ter uma cautela para ser realizado ali. Sim. Mas se você tem um anfiteatro, poxa, vamos utilizar esse anfiteatro ali, às vezes, em vez de fazer só uma apresentação artística, cultural que tem que existir, mas eu não posso, por exemplo, ceder para uma empresa para fazer uma palestra? E e alocar esse espaço e gerar uma receita para o município para fazer um workshop. Exatamente. Então, assim, você pode tanto nessa empresa se você tiver uma empresa e às vezes eles precisarem de um espaço para fazer, mas eu posso, como você falou, utilizar os municípios no entorno ali, às vezes, poxa, vamos fazer algo diferente. Uma empresa que está situada ali, sei lá, 20 quilômetros de distância, eu quero fazer algo diferente, quero fazer uma palestra na cidade vizinha. Utiliza o mecanismo. E eu acho que, especialmente falando de lei Rouanet, esse é um assunto que eu particularmente gosto, porque eu acho que ele é super mal explorado, assim. A gente tem um potencial enorme, mas geralmente quando você acompanha projetos aprovados para a captação, os números são gigantescos. Quando você vai ver a ponta da captação efetivamente, aí os números já não são tão impressionantes e acabam ficando concentrados em grandes marcas que, por exemplo, como os bancos, já se apropriaram muito bem desse mecanismo e usam isso a favor da sua própria marca, né? Então, todo o grande espetáculo que você vê, por exemplo, você vê um banco lá patrocinando através da Lei Rouanet, que no final das contas é uma renúncia, né? Fiscal. Mas que está projetando a marca, que está viabilizando aquele evento cultural, que eu acho uma fórmula super interessante. Mas
Eu não vejo muitas vezes empresas de menor porte fazendo utilização disso. Ele faz marketing, tira uma parte importante o empresário tira uma parte importante do seu orçamento para poder fazer investimento em marketing e não olha para a oportunidade de muitas vezes fazer, através de lei de incentivos, uma divulgação de marca super positiva, né, trazendo o público que ele fala com aquele conteúdo que é cultural que pode ser explorado. E aí eu acho que o município, a Secretaria de Cultura, ela tem que ser um grande evangelizador disso, para poder muitas vezes buscar essas empresas e falar, olha, você não gostaria, né, de fazer isso, tal, tudo mais, e juntar os produtores culturais da cidade, sabe, para poder fazer esse ecossistema funcionar e cada vez mais trazer oportunidades culturais, ainda que sejam, né, não exclusivamente financiadas por leis de incentivo, mas que também usem todo esse potencial, né? Não, inclusive, tem um detalhe muito importante, que os municípios pequenos podem utilizar a Câmara Municipal dos Vereadores. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor, você tem um projeto específico, vou captar via Lei Rouanet ou através de um PROAC, mas, poxa, o município pode criar uma legislação específica para fazer uma renúncia fiscal com aquela empresa de pequeno e médio porte, ou seja, ele vai pagar o imposto para a prefeitura, quantos por cento ele pode destinar, por exemplo, para cultura, educação e saúde, de uma legislação específica? Acho que fazer esse trabalho em conjunto com a Câmara dos Vereadores, ou até mesmo os vereadores destinarem emendas parlamentares para equipamentos culturais, mas aquela emenda certa e destinada. Então, poxa, você cria um programa, um projeto ali no município, seja para dança, para música, que vai ser advindo daquele projeto, daquela lei específica. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu fiquei 5 anos lá trabalhando na prefeitura e fui cuidar de 2 projetos importantes lá, que é o Teatro Municipal Serrador e a Arena Carioca Fernando Torres. E encontrei um mecanismo de captação de recurso lá que não era de lei de incentivo, através da lei de incentivo. Um dos equipamentos que é a Arena Carioca Fernando Torres, ela está no maior parque do Rio de Janeiro, que é o Parque de Madureira, que tem 13,2 km de extensão. E aí, um belo dia eu estava lá na arena, né, uma arena multiuso, capacidade para 500 pessoas, aí na área externa você poderia fazer eventos para 2.000 pessoas, só que do outro lado da linha do trem, a Piraquê, que é uma empresa de biscoitos, estava ali naquele território. Tudo bem, eu poderia escrever um projeto específico através de, sei lá, do ISS, que é no município, a própria Lei Rouanet, mas, poxa, eu estava chegando ali, é meu vizinho. E aí, um belo dia eu peguei e fui bater na porta da Piraquê. Cheguei lá, falei assim, olha, eu queria fazer uma reunião com o departamento de marketing aqui de vocês. Poxa, eu sou o diretor institucional aqui da Arena. Sou seu vizinho aqui de porta. Sou seu vizinho, o que vocês podem, né, acho que contribuir, tem um projeto. Aí eles falaram assim, olha, a Piraquê, a empresa, ela foi vendida pro grupo M. Dias Branco, né? Então, não sei como é que vai ser o procedimento, mas manda um ofício aqui pra gente, para que a gente possa tentar iniciar esse protocolo de intenções, né? Só que aí, Fabiano, eu voltei para a Arena, eu não preparei um ofício, eu preparei um projeto. Então, eu mostrei tudo que era de potencial da Arena, o que a gente poderia trazer com o tempo, além, né, da questão da difusão cultural, que é o espaço, é para isso, né? Você tem shows, rodas de samba e tudo mais ali naquele território, mas eu comecei a implantar um projeto de formação cultural. Então, eu coloquei aula de balé para crianças, desde os 3 anos de idade até os 18. Que legal. Para pessoas com deficiência, dança de salão para idosos, que ali em Madureira tem muito idosos. Coloquei desde dança cigana, enfim, abri todas as vertentes da dança ali e para música, né? E já estava implantando a questão de aula de violão e coloquei tudo isso nesse projeto e entreguei lá na Piraquê. 1 mês depois eles me ligaram. Falaram, olha, Abraão, seu projeto foi aprovado. A Piraquê vai patrocinar vocês. Que legal. Aí você pensa assim, poxa, vai vir milhões de... Não, coisa simples. A Piraquê simplesmente pega, eles doam biscoitos ali para a região, começaram a fazer toda a parte de alimentação para aqueles alunos que estão ali naquele território. E alguns eventos específicos eles iam para a arena com todo um aporte ali de alimentação, eles têm uma parte também de sucos. Então acabou gerando uma captação. Eu falei, poxa, se deu certo com a Piraquê, eu vou fazer com os empreendedores locais aqui. E você está falando assim, poxa, você está num bairro ali que é tradicional no Rio de Janeiro. O que eu posso fazer ali com um pequeno, sei lá,
aquele estabelecimento local que tá ali, porque às vezes ele quer uma visibilidade. Uhum. Ele tá ganhando dinheiro no território, mas chega um determinado momento e falou, poxa, eu quero mostrar minha marca. Sim. E aí eu comecei a andar no entorno ali de Madureira, eu descobri, por exemplo, a Eletroz. Eu posso fazer propaganda? Pode. Aqui a gente faz propaganda de boas ideias, bons projetos e marcas que também já viabilizaram. Mas eu cito a Eletroz porque assim, é como se fosse uma Leroy Merlin de Madureira. Uhum. Né? Eu poderia, vou lá na Leroy Merlin, mas eles têm uma Leroy Merlin. E aí eu verifiquei que na arena a gente estava com problema com lâmpadas. Né? A gente depende do recurso da prefeitura ali do Rio de Janeiro, só que às vezes vem o necessário ali para aquele determinado momento, só que quando você tem um imprevisto, como é que você faz? Então tinha lâmpadas queimadas, tinha parte de cabeamento que teria que ser refeito. Eu fui lá, bati na porta da Eletroz. Tava ali do lado também. Eu falei assim, olha, quero vincular a marca de vocês à fundação. Vocês topam? Ah, como consiste? Falei, ó, sei lá, a gente tem peças gráficas, eu vou colocar o seu logo ali nas redes sociais, a gente grava um vídeo e tal. Eles começaram a fazer doações de lâmpadas, de fio. Aí eu falei, pô, tudo bem, mas eu preciso fazer a mão de obra. Não, a gente vai dar um jeito. Eles acabaram fornecendo a mão de obra pra gente. Né? Olha que legal. Aí tem uma outra curiosidade. Na arena tinha um banner bem na entrada da arena. Esse banner estava desde a época de que inaugurou a Arena Carioca Fernando Torres. Falei, nossa, aqui tá feio, né? Mas até entrar com o processo para fazer um banner, passar para a prefeitura. Aí eu descobri que tinha a Adega do Carlinhos, que fica ali em Madureira. Falei, Carlinhos, porque assim, você tem muita roda de samba, então o pessoal tem a comercialização de bebidas ali no entorno, é enorme, né? Eu falei, Carlinhos, você não quer vincular a sua marca à Arena Carioca Fernando Torres? Falou, poxa, Bruno, eu nunca pensei nisso, sabe? Falei, poxa, você tem um espaço tão bacana aqui. E era uma adega enorme, assim, sabe? Vendia carretas e carretas de cerveja, de refrigerante. Ele falou, cara, gostei dessa ideia. O que eu posso ajudar com a Arena, ser um parceiro da Arena? Eu falei, cara, a gente tá com esse banner aqui. E um banner daquele ali, acho que naquela época, para fazer um novo, custava acho que 5, 6 mil reais um banner. Né, com lona vinílica e tal. Ele falou, não, eu banco esse banner. E aí, o que você dá a troca? Não, vinculo o logo da sua empresa aqui. Então, isso é um mecanismo de captação de recurso que os pequenos municípios podem fazer. Às vezes você tem um restaurante ali local. Exatamente. Você tem, sei lá, uma adega, você tem uma loja de material de construção, que às vezes não vai te fornecer o recurso em dinheiro, mas, poxa, ele pode, sei lá, areia, tijolo, material elétrico, que pode ajudar a fazer com que aquele espaço ganhe uma vida, sabe? E eu acho que valorizar ali a economia local é uma coisa super bacana, porque todo mundo pensa, não, eu vou fazer uma captação de patrocínio, vou ligar lá na Ambev, vou ligar lá na Coca-Cola. Tudo bem, você vai ser mais um, né, em milhões que está ali buscando a mesma coisa. Quando, na verdade, você tem uma série de outros empresários, outras empresas que estão baseadas ali no teu território e que tem muito mais fácil, um acesso muito mais facilitado, muitas vezes atravessar a rua e tocar a campainha, e muito mais possibilidade de interlocução, porque, olha, eu pensei uma coisa, o cara fala, isso aí eu não consigo te ajudar, mas e se for da outra maneira? E você conseguir costurar essas coisas, né? Eu realmente gosto muito, né, de rodar nos municípios e, por exemplo, festas municipais, né? Quando você vê uma festa bonitona, que já está organizada e tal, eu falo, como é que começou isso aqui? Né? Quando foi o primeiro ano? Porque o primeiro ano deve ter sido perrengue, né? Você implantou, né? A coisa não nasce maravilhosa. A conta não fecha. Assim, a primeira vez, um ajudou, o outro fez uma barraca, e foi. E aí depois alguém pega esse negócio, estrutura isso, e de repente, todo ano naquele município tem aquela festa, e aí já ninguém mais consegue desmontar a festa, porque ela já ganhou uma inércia muito, muito boa, muito bonita. Mas, Abraão, eu gosto desse tipo de coisa. Você falou... Olha, assim, comecei a trazer a questão do balé, de dança e tal. E aí eu queria explorar um pouquinho, para o pessoal entender que quem não está aqui em São Paulo, como é que foi o ano, por exemplo, de 2024 da Fundação? O que vocês fizeram, que resultado que vocês tiveram que você pode compartilhar com a gente? Olha, Fabiano, foram tantas coisas em 2024 que... claro, o processo iniciou em 2023, né, que nem tem aquela questão de implantação, de legislação e tudo mais, mas eu falo que a colheita foi em 2024, né? E aí vai desde... Eu vou acho que recapitular um pouquinho da minha chegada à fundação, né?
Eu entrei na fundação em 2022, eu entrei como diretor de produção executiva, e aí fiquei 6 meses nesse cargo. E acho que foi ali o divisor de águas mesmo para que a gente pudesse mudar a Fundação Teatro Municipal. Né? Eu me deparo com uma fundação que ela tinha um orçamento muito bom, um orçamento bem assim, que dá para fazer bastante ações. Só que aí eu olho, de repente eu vejo 4 elementos de despesa num orçamento. Como é que você pode ter um orçamento de milhões com 4 elementos de despesas, né? E eu vi que as pessoas não se falavam, eu vi que as pessoas não tinham organização, não tinham procedimentos, não tinham, sabe, processo. E aí, em janeiro de 2023, eu assumi a diretoria geral da Fundação Teatro Municipal. E aí eu comecei a me deparar com várias situações. Eu falei, poxa, eu vou eliminar o que dá repercussão. Que eu acho que todos os prefeitos ou diretores de autarquias têm que fazer. Acho que antes de você vir com aquele gás, com aquela vontade de fazer, vamos eliminar o que está dando repercussão. Uhum. Aí eu olho lá na Praça das Artes, você pôde conhecer todo o espaço, olho para o lado direito, assim, aquele prédio, né, de concreto, mas não estava acabado. A obra que a gente estava falando da fase 3, né, da fundação, que é o prédio dos corpos artísticos. Eu falei, não pode ser, eu não posso assumir, tentar fazer algo novo e isso aqui está parado. E aí, em 23 de janeiro de 2023, eu assinei a ordem de serviço para a retomada das obras do Complexo dos Corpos Artísticos, né? É um prédio de 10 mil metros quadrados, totalmente voltado para os 6 corpos artísticos, que é a Orquestra Sinfônica Municipal, Balé da Cidade, Quarteto de Cordas, Coral Paulistano, Coro Lírico e a Orquestra Experimental de Repertório. E é um núcleo avançado de dança e música naquele espaço. E aí eu fui entender por que não não concluíam essa obra, né? Então, assim, os meus antecessores se preocupavam em fazer novas ações, mas não se preocupavam em terminar essas ações que foram iniciadas. Uhum. E aí eu me reuni com a SP Obras, que é a empresa, né, de obras da prefeitura, que estava responsável pela obra, e falei, gente, isso aqui tá desse jeito, a gente vai ter que fazer uma força-tarefa e vamos terminar esse prédio. E aí, Fabiano, menos de um ano, eu falo menos de um ano porque 25 de janeiro de 2024 nós concluímos essa obra e entregamos no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Que legal. Esse prédio de 10 mil metros quadrados, totalmente voltado para os corpos artísticos. Então, hoje, você vai no térreo, você tem uma sala, que é uma sala multiuso, que ela tem a mesma medida do palco do Teatro Municipal, com toda a parte de iluminação cênica, isolamento acústico, climatizada, para permitir que os corpos artísticos ensaiem ali, façam as marcações, depois vai para o Teatro Municipal só para fazer o ensaio geral e a apresentação. Que lindo, cara. No último ideia. andar, você tem uma piscina aquecida que você faz o fortalecimento ali pré e pós-temporada do bailarino do Balé da Cidade. Você tem salas de música para os coros totalmente estruturado. Então a gente acaba dando uma qualidade para esses artistas. Aí eu começo a olhar mais ainda para a Fundação Teatro Municipal. Aí nós verificamos que os alunos, tanto da escola de música quanto da escola de dança, não tinham uniformes. O que nós fizemos? Licitamos os uniformes. Hoje os alunos têm os uniformes totalmente identificados, moletom, Fundação Teatro Municipal. Uhum. E eles sentem orgulho, porque eles andam, eu recebo fotos no telefone, às vezes e-mails, as pessoas agradecendo e tal. Eles, assim, no metrô tirando foto, e orgulho deles, sabe? Sou Sim. aluno da Fundação Teatro Municipal. E aí a gente tinha uma outra carência, que era no caso da escola de dança. Nós, imagina só, temos mais de 1.000 bailarinos ali que ficam 9 anos conosco, entra a partir dos 9 anos de idade, no caso no caso da escola de dança a partir dos 8 anos de idade. E aí tá lá, poxa, o pai tendo que custear a sapatilha. Peraí, se a gente fomenta o curso, por que não a gente fomentar também o material para ensaio? Uhum. E hoje, cada aluno tem a sua sapatilha, ela é feita sob medida, ela custa R$350 a sapatilha, ela dura 4 meses, que é a sapatilha de ponta. Uhum. Imagina para um pai o custo que ele tinha por ano, ele não se preocupa mais com isso. Que legal. Né? Aí a aluna recebe o bora, o menino recebe todos os vestimentos para ensaio, um kit completo. E isso é um orgulho para a gente, saber que o pai hoje pode estar utilizando esse recurso para outra finalidade. E isso é um impacto social que, eu falo, a gente consegue medir uma série de coisas, mas esse tipo de impacto social é difícil de medir, né? Porque
Imagina o poder transformador que tem isso, né, essa oportunidade na vida de quem, num país como o Brasil, que é cheio de cultura, mas que não é, muitas vezes, um grande financiador desses projetos, né? Eu falo, o Brasil, todo mundo aplaude quem já deu certo. Só que a gente também tem que lembrar que para a pessoa dar certo, você muitas vezes tem que dar possibilidade para algumas centenas de milhares de pessoas para sair aquele primeiro bailarino, aquela primeira bailarina, né, que de repente vai ser super, super reconhecido. Sim. Mas imagina, eu fico pensando na vida de quantas crianças elas são impactadas por essa experiência de poder ter essa experiência com vocês, né? Não, sem dúvida. E aí volta para 2024 ainda, né? O ano passado, poxa, a gente conseguiu ter esses avanços, né? A conclusão do prédio, dos corpos artísticos, fornecemos os uniformes, demos reajuste para os professores que ministram as aulas, e nós demos um reajuste de 25% depois de 10 anos. Caramba! Isso já foi em 2023, mantivemos em 2024 e garantimos os 25% para 2025. Porque eu falo que é direito adquirido, não é simplesmente você pega o orçamento, dá o reajuste, e aí como é que você mantém no próximo ano? Uhum. Então, graças a Deus, a Fundação consegue fazer isso de forma tranquila, né? E só que eu falei, poxa, a gente está fomentando aqui no centro. E aí eu lembro de uma preocupação do prefeito Ricardo Nunes, que é assim, a gente tem que ter um olhar para a periferia. É muito fácil a gente falar assim, eu conheço a periferia, você conhece a periferia. Mas você tem um prefeito que vivenciou a periferia, é totalmente diferente. E aí, com esse olhar para a periferia, nós criamos um projeto chamado Fundação Teatro Municipal Expandida. E que consiste, Fabiano? Nós temos hoje 130 alunos no Céu Três Pontes, que fica no extremo leste de São Paulo, Jardim Pantanal. Pô, isso eu não conhecia, viu? Só para você ter uma noção, assim, é uma realidade. O quintal do céu é o Rio Tietê, é o manancial do Rio Tietê. E nós temos 130 alunos hoje custeados pela Fundação Teatro Municipal, tendo aula de violão, flauta, danças contemporâneas e balé clássico. E tem um detalhe, quem ministra essas aulas naquele território são ex-alunos da Fundação Teatro Municipal, seja na escola de dança ou na escola de música, que moram no território. Que demais. Porque é uma preocupação que nós tivemos, porque assim, o aluno quando sai da Fundação Teatro Municipal, para onde ele vai? Então, nós estamos tentando encontrar mecanismos de amenizar essa situação. Por que eu falo amenizar? Você sabe quantos maestros se formam por ano no Brasil? Tenho a menor ideia. Mais de 60. Só que você não tem 60 orquestras para eles regerem. Então, o que a gente pode fazer para amenizar esses indicadores? Então, seja pegar o aluno que saiu da fundação e fazer com que ele devolva o conhecimento dele para o território. A gente está para lançar um projeto agora que é o programa de estágios. O aluno, quando ele chega no 9º ano, no caso na escola de música ou na escola de dança, ele vai poder estagiar com os corpos artísticos da fundação. Mas não estagiar só tocando ou dançando, não. Mas ter experiência de produção, ter experiência de como você fazer a gestão de um espetáculo, o que se faz necessário, desde a parte de administrativa, claro, jurídica é um pouco mais específico, mas ele tem essa vivência. Que, por exemplo, se ele sair daqui, ele pode, por exemplo, colocar um projeto dele em cartaz, ou até mesmo saber como é que faz para se inscrever numa lei de incentivo o projeto dele. E então, viabilizar e tirar essa ideia da cabeça para efetivamente colocar em prática, né? E a gente acaba tentando amenizar esses indicadores. Eu espero que daqui a uns anos a gente possa equalizar isso. Só para você ter uma curiosidade, grande parte dos alunos da escola de música, eles são oriundos da igreja. Começou a tocar na igreja e está lá. Está lá conosco. E aí, assim, foram várias coisas boas em 2024. E principalmente destruir essas barreiras, né? Essas barreiras de preconceitos, barreiras de limitar o acesso. Nós chegamos a um indicador, assim, que eu me orgulho muito ali com a Fundação Teatro Municipal. Em 2023, foram mais de 150 mil pessoas que frequentaram o Complexo Teatro Municipal gratuitamente. Em 2024, foram mais de 207 mil pessoas. Caramba. Isso você abrindo as portas, mostrando que aquele equipamento é deles. Porque você pega o pagador de impostos do Itaim Paulista ou do Itaim Bibi, é o mesmo imposto que eles pagam. Por que eles não podem ter acesso ao que há de melhor na cultura? A nossa joia da coroa, né, que é o Teatro Municipal. Sim.
E hoje ele não é assim, acessar o teatro de uma forma bagunçada, não. É mostrar que aquele equipamento é dele, que ele tem que zelar pelo equipamento público. E aí firmamos um outro projeto que a gente que nos orgulha bastante também. Nós firmamos uma parceria com o CTN, com o Centro de Tradições Nordestinas. O mesmo espetáculo que teve no palco do Teatro Municipal, que foi o Lampião, ele se apresentou no CTN. No final do ano, queria até mandar um abraço para o pessoal do CTN, Renata Abreu, Cristiane Abreu, o Rudney, a Fabi Caram, que são parceiros da Fundação, e eles fazem um casamento comunitário para 70 casais. Que legal. E aí, em 2024, no final de 2023, quem tocou a marcha nupcial desse casamento comunitário foi a Orquestra Experimental de Repertório da Fundação Teatro Municipal. Então, ou seja, é uma forma de você não só abrilhantar o evento, mas você mostrar que existe essa orquestra, que é acessível. Né? A Orquestra Experimental de Repertório, eu tenho um carinho especial por ela. Claro, tenho por todos os corpos artísticos. A gente tem o SM, que é uma referência na música, né? Mas a Orquestra Experimental de Repertório, ela tem um caráter formativo. Ou seja, o aluno, não só oriundo ali da Escola de Música, mas da Escola de Música Tom Jobim, do Conservatório de Tatuí, de outras instituições, né, da música, eles acabam passam pelo processo seletivo para integrar a Orquestra Experimental de Repertório e fica ali o máximo que ele pode ficar 4 anos, recebendo uma ajuda de custo de R$ 2.800 por mês. E assim, eu não vejo eles muito longe da Orquestra Sinfônica Municipal na questão de qualidade. Sim. Né? Então, assim, a gente tem feito todas essas ações, a olhar para a fundação. Eu acho que se prefeitos, dirigentes começarem a olhar para os equipamentos a qual eles gerenciam, poxa, vai ser um sucesso. A gente vai começar a mudar esses indicadores. E agora a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, Abraão, mas assim, eu quero fazer um convite, né, para quem está nos ouvindo. Para os gestores, né, municipais, eu vou fazer um convite para que eles realmente vão lá perturbar o Abraão, vão lá conhecer, né, os espaços. Realmente, assim, é algo muito inspirador, né? A gente acha que algumas ideias são impossíveis de serem replicadas, né, copiadas, estendidas, e muitas vezes não é. É uma questão de você, talvez, vivenciar uma experiência e abrir um leque de possibilidades. Então, traga, né, incentiva a sua equipe de cultura a conhecer a Fundação. Vivenciar a Fundação, né? Eu estou lá de portas abertas, Fabiano. Acho que que sirva de exemplo, né? Acho que tudo que a gente conquista nessa vida que é de bom, que ele sirva de exemplo para as outras pessoas, né? Que a gente possa mostrar mecanismos facilitadores para que... É uma coisa que eu pergunto para a equipe. É tradição ou legislação? Uhum. Se é legislação, a gente tem que seguir. É lei, não tem como a gente passar por cima da lei. Mas tradição, eu revi tantas tradições ali na Fundação. É isso aí. Se eu fosse seguir a tradição hoje, eu estaria com 5 cargos congelados até hoje lá na Fundação. É isso aí. E o segundo convite que eu quero fazer para vocês é acompanhar os canais, são vários canais, eu vou até depois pedir para a produção colocar aqui embaixo esses canais, porque não dá para acompanhar toda a programação cultural que vocês têm. É muita coisa. É muita coisa. Mas para quem tá em casa, assim, você conferir os canais que eles têm no YouTube, uma série de podcasts, são conteúdos de muita qualidade. Eu acho que assim, existe tanta porcaria por aí que muitas vezes as pessoas ficam gastando o seu tempo vendo bobagem. Separa pelo menos uns minutinhos da sua semana para consumir um conteúdo cultural de extrema qualidade, e aí eu acho que a fonte que vocês é riquíssima, é muito legal, já tem uma audiência bastante grande, mas obviamente eu acho que tem gente que nunca ouviu falar sobre elas e pode colocar na sua listinha a próxima vez que você tiver sem nada para fazer, ao invés de você ficar, né, rolando tela no seu celular, para e ver uma coisa de qualidade da Fundação Teatro Municipal. Abraão, quero te agradecer. Realmente, assim, é muito legal conversar com você, porque eu consigo entender cada vez um pouco mais o tamanho do projeto que vocês estão fazendo. Fico muito feliz de saber que vocês estão nessa expansão de territórios, né? Assim, falando só da cidade de São Paulo, que não é só, a gente conseguir chegar nas periferias e conseguir levar a cultura onde as pessoas estão é algo muito nobre. Então, assim, parabéns pelo
pelo teu projeto e, mais uma vez, obrigado pelo nosso papo. Obrigado, Fabiano, obrigado. E, assim, fica o convite para que vocês possam ir à fundação, frequentem o Teatro Municipal. Tem concertos a partir de R$12, ópera a partir de R$32. E quem quiser ir de graça também, tem coisa de graça. É só acessar lá o site do Teatro Municipal, as redes sociais da Fundação Teatro Municipal e do Teatro Municipal, da Praça das Artes. Então, assim, estamos de portas abertas. Fabiano, também fica o convite aqui. Nós temos um projeto muito legal que é o Escutas e Partilhas, que foi criado ali pela Fundação, que chegou num determinado momento que a gente acabava falando sobre ações e projetos e tudo mais, mas chegou num determinado momento que a gente precisava escutar as pessoas. Então, eu quero que você faça parte de um dos episódios ali do Escutas e Partilhas. Depois eu vou pedir para o pessoal da comunicação organizar esse encontro, que a gente quer saber um pouquinho da sua história, principalmente na questão da educação e tudo mais, um pouco da sua história de vida também. Maravilha, eu fico lisonjeado pelo convite. Obrigado. Gente, muito obrigado e até a próxima.